Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para que você possa se situar, esse é o segundo vídeo do dia, tá? É o vídeo do meio-dia desse sábado, dia 4 de fevereiro de 2023. Para que você não perca o seu tempo assistindo conteúdos antigos, né? Então a gente quer que você sempre fique bem informado, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente vai fazer sempre uma análise política e jurídica de tudo que está acontecendo. E olha só, eu separei uma sequência de material aqui para vocês, tem muita informação nova chegando. Eu vou tentar ser sucinto e direto ao ponto, tá? Nem vinheta a gente vai colocar. Só vou pedir para você se inscrever no canal se você puder, tá? Se puder, dá a inscrição aí, compartilha, 1.300.000 seguidores. Vamos ainda falar sobre o caso Marcos Duval. Não tem como a gente fugir desse assunto agora, porque é um assunto que está em muita evidência ainda, porque fatos novos ocorreram, tá? Mas primeiro, a gente vai trazer essa matéria do UOL. Na sexta-feira, o Marcos Duval fez o depoimento, né, para a Polícia Federal. Não me recordo se foi na quinta ou na sexta, tá? Se ontem ou anteontem. Mas os pontos principais que você precisa saber para entender o desfecho desse caso aqui e até onde isso pode dar, tá bom? Vamos lá. Essa matéria do UOL Notícias e o depoimento feito na quinta, tá? Foi na quinta pelo Marcos Duval. O que Marcos Duval disse sobre Daniel Silveira? Esses são os pontos do depoimento. O primeiro, foi no dia 7 de dezembro que houve o telefonema. Daniel Silveira estava com Bolsonaro no telefone quando passou o celular para Marcos Duval, tá? O então presidente teria questionado se o senador poderia encontrá-lo, tá? Duval disse que não podia. A reunião foi marcada para o dia 9, tá? Então Marcos Duval tinha votação nominal e marcou uma reunião depois para o dia 9 de dezembro, tá? Isso aqui não é janeiro, senão as pessoas vão confundir com os atos do dia 8. Foi em dezembro ainda. Em seguida, Silveira disse a Duval que aquele encontro seria uma missão para salvar o Brasil. No dia 7 de dezembro ainda. Após marcar um encontro com Bolsonaro e Silveira, Duval relatou os fatos para Moraes. Então, ele foi atrás do Alexandre de Moraes e relatou os fatos. O senador perguntou ao ministro se deveria ir ou não à reunião. O Alexandre de Moraes teria respondido que sim, ou seja, o Marcos Duval participou da reunião a mando de Alexandre de Moraes. A informação é sempre importante, ou seja, ele fez um trabalho de agente duplo e, a mando de Alexandre de Moraes, ele se encontrou com Bolsonaro. Vê a inversão dos fatos, senão o Alexandre de Moraes poderia simplesmente ter dito para ele não comparecer, mas, a mando do próprio Alexandre de Moraes, ele compareceu. Agora, já no dia 9 de dezembro, já no dia da reunião, na presença de Bolsonaro, Silveira questionou se Duval gravaria uma conversa com o ministro do TSE, né, Alexandre de Moraes. O objetivo era induzir o ministro a falar que algo que ultrapassasse as linhas da Constituição. O senador questionou se a gravação não seria ilegal. Silveira respondeu que daria um jeito. Ainda no dia 9, Duval disse à Polícia Federal, em seu depoimento, ter se sentido desconfortável com a proposta e que, para encerrar, pediu alguns dias para pensar sobre o assunto. Segundo ele, esse foi o único momento em que Bolsonaro se manifestou. O ex-presidente teria dito que o aguardaria, ou seja, que o presidente aguardava a resposta. Questionado se foi falado em golpe, Duval afirmou que o termo não foi utilizado, mas que Daniel Silveira usaria o material para anular o resultado da eleição de Lula e prender Alexandre de Moraes. Esse aqui é o teor do depoimento. Depois, Duval, buscando... não sei se é uma retratação na mídia, eu não entendo o plano do Marcos Duval, porque está um tanto quanto complexo aqui. Ele deu mais uma entrevista à CNN, onde ele chorou, falou que estava fazendo aquilo pela filha dele. Isso é estranho. Vocês não podem deixar de entender que isso é estranho, tá? Porque ele estava acusando Lula, acusando Flávio Dino, e depois ele muda a versão por completo e chora e fala que está fazendo isso pela filha dele. Já tem versões levantando que ele está sendo ameaçado, está sendo coagido. Tudo isso está uma situação muito estranha. Tá? Tem até questionamento sobre a sanidade mental do Marcos Duval, sobre esses assuntos e sobre esse depoimento. Mas calma que continua, tá? Tem mais coisa aqui. Depois disso, tá? O Alexandre de Moraes
se manifestou. Essa matéria aqui é da revista Veja. Moraes diz que o plano de Bolsonaro contra ele foi a Operação Tabajara. Ou seja, falou que era um plano ridículo, falou que era um plano que não tinha qualquer fundamento de dar certo. E aqui tem um ponto crucial, aqui para nós, operadores do direito. Se o próprio ministro falou que esse plano era um plano ridículo, um plano Tabajara, e que não tinha qualquer possibilidade de dar certo, é um crime impossível. Ou seja, não há razão de ser desse crime. E se o intuito é igual, já disse o próprio STF ou alguma ala do governo, se o intuito aqui já tem indícios suficientes para a quebra de sigilo do Bolsonaro, tem algo errado, porque o próprio ministro Alexandre de Moraes minimizou a situação, falou que aconteceu, mas minimizou a situação. Então o Alexandre de Moraes disse que foi uma operação Tabajara, sem razão, sem sentido, e que isso nunca poderia ter resultado. E aqui entra mais um ponto estranho dessa situação. Agora, Marcos Duval faz uma reviravolta e diz que vai pedir o afastamento do Alexandre de Moraes dos inquéritos sobre o 8 de janeiro. Pedir para quem? Para o STF? É sério, vem cá, é sério que depois de tudo que vocês já viram acontecendo, e o STF mantendo as decisões de Alexandre de Moraes, você acredita que o Marcos Duval pediu o afastamento de Alexandre de Moraes agora? Teria alguma aplicação efetiva, alguma aplicação prática no mundo político ou no mundo do direito? Então, de certo que não. Essa matéria aqui é do antagonista, para dar os créditos da matéria, tá? Duval diz que pedirá afastamento de Moraes dos inquéritos sobre o dia 8 de janeiro, ou seja, os inquéritos do dia dos ataques, e diz que vai pedir para a Procuradoria-Geral da República que afaste o Alexandre de Moraes. Tá, mas isso aqui não é atribuição da Procuradoria-Geral da República. Não faz sentido, tá? Tem coisa errada, não faz sentido. Poderia até investigar. O papel da Procuradoria-Geral da República é de investigação e não de decisão. Tá? Mas continua. Randolfo Rodrigues. Aparece aqui o Randolfo Rodrigues, o senador que vocês adoram. Tá? O Randolfo Rodrigues diz que vai no Conselho de Ética contra Marcos Duval. Logo depois daquela cena lastimável, onde ele toma o celular do TikToker lá, que estava fazendo a filmagem. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Então, o que eu quis trazer com a questão do PT aqui, do Randolfo Rodrigues? Hoje o Randolfo Rodrigues é o líder do PT no Senado. Eles querem utilizar essa narrativa do Marcos Duval para atingir Bolsonaro. Só que esqueceram de combinar com os gregos, né? Com os russos. Eu me perdi na frase. Não lembro se é com os russos, com os gregos, mas esqueceram de combinar. Tá? Por quê? Porque o diálogo entre Alexandre de Moraes e o diálogo entre o PT não está batendo. Alexandre de Moraes não está querendo que isso vá adiante. Está agora até falando em mandar prender o Marcos Duval. Já o PT quer conselho de ética no Marcos Duval. Alguma coisa está acontecendo aqui que faltou diálogo entre eles. Eu, analisando a política brasileira, eu estou começando a ver uma rota de colisão entre Alexandre de Moraes e o PT no diálogo. Já está começando a haver um pequeno atrito aqui. Mas vamos lá, continua. Essa matéria é do jornal Metrópolis, tá? O Alexandre de Moraes determina que Marcos Duval seja investigado pelo PGR, tá? Olha só. Agora sim, o Alexandre de Moraes tem poder para que o PGR investigue o Marcos Duval. O Marcos Duval faz uma denúncia ao PGR, o PGR poderia até investigar o Alexandre de Moraes, mas ele poderia pedir o quê? Entendeu? Então, assim, entra numa situação aqui que Marcos Duval só meteu o pés pelas mãos, não criou justificativa nenhuma, a gente sabe que não vai dar resultado nenhum, mas isso está virando uma cortina de fumaça para todos os mandos e desmandos do PT que estão acontecendo. E eu vou falar sobre isso com vocês daqui a pouquinho. Mas a grande questão é essa. O MBL também chegou a fazer uma publicação de que o Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal investigue o Marcos Duval por denunciação caluniosa e falso testemunho. Segundo o Alexandre de Moraes, o Marcos Duval mudou sua versão 4 vezes, então ele está fazendo uma denunciação caluniosa. Tá. Sobre quem? Sobre Bolsonaro ou sobre o Alexandre de Moraes? Eu estou percebendo que Alexandre de Moraes está recuando
e ele não quer mais utilizar isso aqui como arma e fundamento contra Bolsonaro, porque ele vai ser complicado. Eu já falei para você em vídeos anteriores do paradoxo aqui. Por que paradoxo? Se Alexandre de Moraes fala que Bolsonaro cometeu o crime, não existe crime de conspiração no Brasil, tá? Deixando bem claro para vocês. Mas se Alexandre de Moraes falar que o que aconteceu entre Marcos Duval, entre Daniel Silveira e Bolsonaro foi crime, Alexandre de Moraes também cometeu um crime e prevaricou por não fazer a denúncia. Se ele fala que não foi crime, ele entra em atrito com o PT, e eu estou vendo que ele está vindo para essa linha, porque ele falou que o Marcos Duval fez denunciação caluniosa e mudou a versão 3 vezes. E a denunciação do Marcos Duval foi contra Bolsonaro, não foi contra Alexandre de Moraes. E estaria agora Alexandre de Moraes defendendo o Bolsonaro ou defendendo o seu próprio? Eu vejo que ele está defendendo o próprio. Vocês conseguiram entender? É uma trama muito intrigante, é uma questão muito complexa, mas é só para vocês entenderem um pouco. Moraes, em outros momentos, em outra situação, estaria com sangue nos olhos e água na boca para usar todo esse conteúdo. Só que a vinculação dele ao ato o proíbe, eticamente falando, juridicamente falando, o proíbe de usar isso contra Bolsonaro, porque ele está dentro do mesmo balaio, porque ele teve participação e silenciou-se. E eu trago aqui para vocês, tá? Dentro das atuações do Alexandre de Moraes, essa matéria da revista Isto É. Por que Bolsonaro não pretende voltar ao Brasil? Todo o arcabouço de informações, toda, sabe, essa parafernália que eles estão tratando contra o Bolsonaro, toda essa instigância que a mídia faz, é para ter argumentos e para ganhar opinião pública sobre uma ação e uma prisão do passaporte de Bolsonaro. Então a matéria da revista Isso É diz: Bolsonaro vai perder o passaporte e se desembarcar para o Brasil. Ou seja, nitidamente, questões, sabe, questões muito mais políticas do que jurídicas alcançam o ex-presidente Bolsonaro. E a população não é boba, a população está começando a ver, e mesmo aqueles que davam uma maior popularidade ao Lula estão começando a entender que a coisa está um tanto quanto diferente. A mídia que outrora bateu palmas e agradou com a vitória do Lula está voltando atrás, tá? E Bolsonaro continua aqui na mesma situação lá na Flórida, né, nos Estados Unidos, em Orlando. E a grande questão é que, sabe, Bolsonaro tem hoje todos os subterfúgios, todos os argumentos para dizer que é um perseguido político. Muito mais do que a narrativa pouco plausível utilizada por Lula e que os petistas encampam hoje, dizendo que é o golpe, né? É o golpe, tá? Então, assim, hoje a gente vê muito mais isso. E a coisa começou a mudar, tá? Eu trouxe uma matéria da CNN para vocês e agora eu vou trazer uma da BBC para vocês. Olha isso. O título dessa matéria: Alexandre de Moraes, herói ou déspota? A narrativa começa a crescer. A direita já sabe disso. A esquerda começa a ver. Ou seja, peraí, pode um homem ter tanto poder dentro de uma democracia? Pode existir tanto uma disparidade de poder entre o próprio cidadão? O povo, hoje, não tem a mínima força mais de argumentação contra as ações de Alexandre de Moraes. O povo elegeu Ibanez Rocha e ele simplesmente o afasta. O povo elegeu Nicolas Ferreira e ele simplesmente o cala. Ou seja, o artigo 1º da Constituição que diz: todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente. Nos termos dessa Constituição, deveria ser emendado e colocado: desde que os ministros do STF deixem. Simples assim. Ficou até o final do vídeo? Peço a você que deixe o seu comentário. O seu comentário é o que me dá o norte. O seu comentário é bússola para mim, tá? Seja com críticas construtivas, seja
com elogios também. Isso é muito bom, eu não vou negar, porque afinal eu tô aqui num sabadão, na hora do almoço, trazendo um conteúdo para vocês, para te manter bem informado. Então, um elogio de vez em quando também é um pouquinho bom, tá? Então eu te agradeço muito, tá, por ter ficado até o final desse vídeo e coloca no comentário, eu fiquei até o final do vídeo, só para o pessoal saber que o conteúdo é legal, tá? Instiga o pessoal a ficar até o final. Porque quando ele começa e vê, eu fiquei até o final do vídeo, o vídeo é bom, o pessoal vai até o final, isso me ajuda, tá bom? Obrigado por tudo. Peço desculpas, às vezes a gente dá uma escorregada aqui, uma coisa ou outra, faz parte, a gente é humano, mas dentro da nossa simplicidade, da forma simples, sem uma equipe, sem uma estrutura, a gente quer sempre trazer o melhor conteúdo e com a maior qualidade para você, tá bom? E é por isso que eu conto muito com você aqui no nosso canal. O nosso canal é para você, tá bom? Um abraço, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.